Então vamos lá. Esse aqui é o lembrete que vai ser enviado para o cliente entre 7 horas a 30 minutos antes do evento, que no caso seria o atendimento, né? Aqui você vai conseguir modificar esse tempo para minutos, para cada 30 minutos ele vai fazer uma nova checagem aqui. Você consegue alterar aqui para horas, dias, sempre que você quiser colocar a checagem. Aqui vai buscar os dados, né? Se eu apertar aqui, ele busca os dados do que tem agendado. Aqui, como não tem nada agendado, ele não vai trazer nada, mas quando tiver, ele vai buscar todos os atendimentos, ele vai trazer aqui. Esse código aqui, ele vai filtrar os clientes que tem entre 7 horas a 30 minutos antes, para poder enviar a mensagem. Após isso, ele vai mandar uma observação. Aqui ele só vai mandar para o cliente caso o cliente esteja no horário de 7 da manhã às 5 da tarde, que é o horário de funcionamento da clínica. Aqui ele vai conseguir mandar só nesses horários, entre esses horários. Ele não vai mandar de madrugada. Esse nó aqui, ele vai passar cada um dos dados, cada cliente de cada uma vez, e ele vai enviar nessa instância, que é a instância da Evolution. Ele vai fazer esse envio para o cliente somente nos horários adequados, né? Aqui é o nome da instância, é aquela que já está lá, mas você pode alterar. Sempre que for alterar, vai ter que mudar o nome da instância aqui também. Aqui no location vai estar o número do destinatário, que é onde ele vai salvar essas informações. E aqui ele vai mandar a mensagem. Aqui dentro você consegue alterar essa mensagem. Você consegue colocar essa mensagem do jeito que você quiser aqui. Passando para confirmar o horário da nossa reunião. Aí aqui você pode personalizar essa informação. Aqui, formato Start, é o horário que vai começar a reunião. Certo? Aqui vai ser o horário que vai começar e a data. Aqui vai ser essa variável que ele vai colocar aqui. Aqui vai passar cada um dos dados de novo, um a um. Vai guardar na memória que ele já enviou para aquela pessoa. Armazena na memória e atualiza lá na planilha do Agenda Google. Vem aqui, ele vai mudar lá para colocar como lembrete enviado, certo? O lembrete foi enviado, então ele não vai enviar de novo para aquele cliente mais de uma vez, porque esse nó aqui ele vai fazer esse filtro. São 13 funções desse nó aqui. De 7 horas antes do evento ele vai enviar a mensagem, não vai mandar em horários inadequados e não vai enviar mais de uma vez para a mesma pessoa, certo? Dessa forma. E aqui termina o envio. Voltando aqui para o atendente, no atendente, sempre que você quiser mudar o prompt, você vai mudar aqui, né? Você não pode apagar onde está verde aqui, você não pode apagar porque são variáveis que vai falar o horário daquela mensagem. No caso, se é de tarde, boa tarde, se é à noite, é uma excelente noite, e assim sucessivamente. Vindo aqui nessa parte, você vai perceber que é o prompt que vocês criaram lá, comando. Essas variáveis aqui, elas estão nomeadas como nome do cliente. Onde tiver variável, só você ler aqui a parte de dentro, você vai ver qual é a função daquela variável. Aqui ele une os dados, cadastra na planilha do Supabase, que eu já passei a senha para vocês da planilha do Supabase, que é para vocês terem acesso a todos esses clientes. Sempre que for criar para um novo cliente, vai ter que criar uma nova planilha do Supabase e fazer o cadastro dela aqui através de colocar o link da planilha
e a API, que é a Security Key. Vindo aqui, a gente vai conseguir ver que aqui ele bloqueia quando tem a intervenção humana, a IA para de responder. Nessa parte, ele vai passar o ID, no caso, se o cliente já estiver conversando com a IA, ele parou de responder, a IA continua aqui. A intervenção humana, aqui ele vem para nessa forma e passa se for a IA respondendo. Se o cliente mandar uma imagem para o agente vai colocar aqui uma mensagem de que está baixando a imagem, mas você pode também estar alterando aqui. Você abrir o No Evolution, você consegue estar colocando a mensagem que você quiser aqui. Por exemplo, não posso ler imagem ou não posso baixar a imagem no momento. Esse bloco aqui, ele impede as mensagens que chegaram e espera um tempo. Caso o cliente não mande mais mensagens, aí ele pega todas as mensagens que veio aqui e envia para o contexto. A mesma coisa ele faz aqui no empilha áudio. Mesma coisa, ele vai receber esse áudio. Se for 2 a 3 áudios, ele vai empilhar, entender os áudios e depois enviar para lá para o agente. E aqui, se o cliente for algum engraçadinho, começar a mandar mensagens demasiadamente rápidas e sem sentido, ele vai jogar para cá e não vai fazer nada, vai bloquear aquele cliente. Se o cara estiver tentando gastar os tokens da IA. E aqui ele vai deletar, para ele não pegar todas as mensagens daqui, ele vai pegar só a primeira mensagem, que é o contexto, e passar para IA. Se vier muitas mensagens, ele vai e deleta aqui depois de analisar tudo, ele passa só a mensagem necessária para o agente. Continuando aqui, aqui é a memória do Postgres, aqui é a chave OpenAI. Você vai ter que vir aqui e colocar créditos lá no Playground, que é onde eu passei para você o acesso lá que você colocou seu cartão lá naquele dia, para você fazer os pagamentos para poder ter tokens. Aqui a IA vai consultar, aqui ela consulta as informações aqui, antes de marcar alguma coisa. Aqui ela deleta, se o cliente quiser, por exemplo, remarcar, ela deleta para depois ela agendar. E aqui ela vai agendar as informações do cliente. Aqui nesse momento ela vai agendar pelo número de telefone, ela vai colocar esse número aqui. Aqui tem as informações, horário escolhido pelo cliente, 60 minutos é a descrição, para ela não marcar nada dentro de 60 minutos, se tiver já alguma coisa marcada. E aqui vai selecionar as regras, por exemplo, se for um link, ela vai enviar o link, se for áudio, ela envia áudio, se for imagem, ela vai enviar a imagem. Está tudo bem organizado aqui. E vai enviar uma por uma, áudio, imagem e vídeo. Aqui ela humaniza as mensagens, né, que ela já enviou. Ela vem aqui e armazena todos esses dados, todas essas informações aqui dentro. Aqui basicamente é a memória. Essa memória aqui, ela armazena para ela saber o que ela já falou. E o classificador de texto aqui, ele vai classificar se esse cliente parou de responder, ele vai para o follow-up. Se for encerrado, ele vem para cá e marca como encerrado lá na planilha do Supabase. Aqui, sempre que você for criar para um novo cliente,
você vai ter que duplicar e criar uma nova planilha no Supabase para poder organizar para o novo cliente. Aqui é cliente follow-up rede vida, é a planilha dos follow-ups, já está criada no Supabase. Aqui ele vai armazenar a data, organizado da maneira correta. E basicamente é isso. Aqui você vai ter que colocar também, sempre salvar nessa memória, não pode alterar ela aqui. Ok, aqui eu coloquei para teste o Gmine, mas você tem que usar OpenAI. E aqui ele passa as mensagens humanizadas para o cliente. Depois que ele salva tudo aqui, ele já classifica se é um cliente de follow-up ou um cliente que encerrou, para não mandar mais mensagem. E aí a gente segue para o próximo fluxo, que é o fluxo do follow-up. Aqui no fluxo do follow-up, ele é ativado, a mesma lógica do outro lá, a cada 2 minutos ele verifica se tem algum cliente que precisa fazer follow-up. Aqui ele armazena, né? Aqui ele vai ler a linha do Supabase, vai ler, achar aquele cliente que está naquela fase de follow-up. Aqui ele vai mais uma vez puxar pelo número do telefone do cliente. Depois que ele puxar pelo número do cliente, ele vai passar cada um dos clientes e verificar se não está com status errado. Se tiver com status de follow-up, ele vai trazer para cá para o código e só vai passar no momento, como diz o código aqui, ó. Vou te mostrar. Ele calcula em horas, calcula em semanas, para saber em que momento ele está do follow-up, certo? E aí ele puxa os dados desse nó aqui que ele leu, né? Verificou o número do cliente, vai puxar que parte aquele follow-up está. Ele vem no edit field aqui, no Supabase, ele vai pegar qual etapa de follow-up que está e vai selecionar aqui no texto. Aqui no texto, ele classifica se é 24 horas, ele classifica se o valor é igual ao follow-up e o tempo, como diz aqui, ó. Se o valor for igual ao follow-up e o tempo decorrido for maior ou igual a 24 horas e menor que 48 horas, é o follow-up 1. E assim segue a lógica para todos os outros. Essa aqui você nem precisa mexer, a não ser que você queira mudar a etapa de follow-up, né? Se queira mudar dessas horas para minutos, aí você vai ter que fazer basicamente a mesma coisa aqui, fazendo esse cálculo. Aqui você não precisa mudar, porque já está o prompt aqui para ele poder fazer todas as configurações, selecionar da maneira correta. Aqui é necessário não mudar o 4.1, deixa do jeito que está, porque essa aqui é a mais adequada para fazer essa classificação. E aqui com 24 horas ele vai enviar essa mensagem. Essa mensagem aqui. Após ele fazer esse envio, ele vai atualizar. Ele vai ler a planilha aqui. Vai ver que já enviou. Certo? Aqui o update row, essa função, ela vai atualizar o cliente que já fez o follow-up de 24 horas e vai guardar aqui na memória através da mensagem que ele enviou para ele lembrar, e a memória vai ficar salvo nessa planilha aqui, N Chat Stories, que também é uma planilha do Google, do Supabase. 48 horas, quando bater as 48 horas, ele vai vir aqui, a mesma coisa aqui. Você pode estar alterando essa mensagem. A mesma coisa aqui no 72 horas.
Você pode estar alterando a mensagem aqui. E sempre que ele vier, ele vai atualizar essa planilha. Cada vez que ele passar, ele atualiza, 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 até o último follow-up, que é da terceira semana. Então, basicamente é isso. Aqui são memórias, aqui atualiza, aqui envia a mensagem. Sempre que quiser alterar, é só entrar nesses nós e fazer as alterações. No Supabase aqui você atualiza, né? Basicamente ele atualiza sozinho, você não precisa fazer nada. Mas sempre que for criar, vai ter que criar a mesma planilha para os clientes. Aí é só pegar a planilha base que está lá no Supabase, para você ver como ela funciona e duplicar ela também. Basicamente tudo que você duplicar aqui vai funcionar para todos. E basicamente é isso. Esse aqui é o atendente, o lembrete e o follow-up. E sempre que, vamos supor que o cliente cancelou, automaticamente ele vai atualizar lá na planilha que o cliente cancelou, na planilha não, no Google Calendar. E mais uma observação, que é sempre que puder, é só abrir aqui, pelo menos de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, entrar aqui e conectar aqui, clicando. Às vezes desconecta, aí você tem que vir e fazer a conexão. Aqui fazer toda a conexão do Google Planilhas. Então, basicamente, é assim que ele funciona. Aí, sempre que tiver alguma dúvida, é só entrar e ver esse vídeo aqui que você vai saber o que cada coisa faz.